Demoramos, mas voltamos, né, amigo? Sim, e voltamos com convidados assim, ó, topíssimos, top blaster, mega founder, run the world. Tudo mais com convidados que a gente adora e admira muito. Então, assim, o vídeo de hoje, galerota, aquele boteco da Augusta, aquele papo maroto, entendeu? Mais ainda falando de coisa muito séria e muito urgente. Mas, ó, que amigo, tem muita gente por aí ainda comendo bola, né? Mas, ó, se você tá comendo bola, se você, assim, ó, tá se atrapalhando ainda, vem com a gente e presta atenção nesse vídeo, que esse vídeo é uma utilidade pública. E se você é a pessoa que tá comendo bola, esse vídeo é feito pra você. Bom, vamos lá! Como a gente veio parar aqui? Fala, galerota! Eu sou o Bruno. Eu sou o Lucas. E você está no fundo do poço! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Amplificador FDP! Ó, essa série que já virou o quê? Já virou o meu xodozinho, entendeu? A gente sempre chama convidados maravilhosos pra falar sempre de um tema que tá super necessário e já passou da hora de ser falado, né, amigo? Com certeza, ainda mais que esse tema, que é um tema que abraça todas, todes e todos. Que interessa, estamos aqui com ele hoje, ele que é ator, cantor, locutor, fotógrafo, senhoras e senhores, Henrico Vesta! E aí? Amigo, seja muito, muito bem-vindo, muito obrigado desde já por ter topado o nosso convite, sinta-se em casa, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado eu pelo convite. E vamos lá com ela, que é maravilhosa, atriz, cantora, dubladora, cofundadora do projeto Universos. Sim, ela, Gabi Porto! E aí? Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente sempre fica muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, de verdade, mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas, galera. O nosso amplificador FDP de hoje, nós vamos falar sobre dois temas: a bissexualidade e a pansexualidade e todos os seus desdobramentos na nossa sociedade atual. Então, pra gente começar, eu já vou perguntar pra vocês dois qual a orientação de cada um de vocês, como vocês se enxergam hoje e como foi esse processo de vocês se encontrarem para depois falarem pro mundo qual a orientação de vocês. E explica pra gente um pouquinho mais o que é a bissexualidade, o que é a pansexualidade, pra quem não entende ainda muito. Então, ó, cara, eu, na verdade, desde muito nova, eu sempre fui muito bem resolvida com a minha sexualidade, assim. Eu nunca tive uma questão com isso. Não me atraía por meninas ou por meninos, etc. Pra mim sempre foi uma conexão, é quase que espiritual, assim, uma coisa meio badauê, mas é porque pra mim é uma conexão de alma, assim. Interesse pela pessoa. O externo, pouco importa. Isso desde muito nova eu entendi. Como eu também não tinha essa informação, né, dos nomes, né, de cada letrinha da sigla, né, da nossa sigla gigantesca, eu não conseguia me encaixar direito em nenhuma delas, assim. Mas o que eu conhecia era o bissexual, então eu me denominava bissexual. Mas ainda assim, eu não me sentia pertencente a essa sigla, sabe? Eu achava que ela não me limitava. Limitar era a palavra, mas que não era a minha caixinha. Aí as pessoas perguntavam, mas você é o quê? Eu falava, cara, eu sou livre. Eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de pessoas. Eu me interesso por pessoas. Não me interesso por o que tem entre as pernas da pessoa. Fui entender a sigla mesmo, fui me reconhecer como pansexual tem pouco tempo, o que foi quando eu fui pesquisar, né? Porque eu acho que as pessoas têm uma noção muito errada do que é. Foi mais ou menos na época do Festival Universo. A gente estava vendo o nosso figurino, aí a Amandinha ia usar a camisa dela com a bandeira gay. E ela falou, faz uma da bandeira bi pra você. Eu falei assim, sei lá, não sei se é isso. Aí eu fui pesquisar, aí li tudo que eu encontrei sobre a pansexualidade. Eu falei assim, pronto. É isso. Eu falei, Amanda, não vou fazer a bandeira bi, vou fazer a bandeira pan. Ela falou, então é isso, amiga, você tem que fazer o que você se sente confortável. E aí a minha camisa, o meu figurino era com a bandeira pan. Mas eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Eu, dentro do meu privilégio, de uma família maravilhosa, com uma aceitação foda, eu nunca tive que sair do armário nem nada pros meus pais, porque sempre foi uma coisa muito subentendida, assim, sabe? Óbvio que a minha irmã ser sapatão abriu portas enormes pra mim, mas foi sempre uma coisa muito bem resolvida dentro de mim, assim. Ai, que bacana. E você, amigo? Como foi? Arrasou, Gabi. Então, comigo tem algumas coisas muito parecidas, assim. Desde adolescente, eu tinha uma relação com um ser humano muito forte, que além de qualquer estereótipo de físico, né? Eu não sabia o que isso significava. Eu acho que eu comecei na arte desde cedo, né? Eu faço teatro desde criança, assim.
E eu acho que isso fazia ter um olhar diferente sobre as pessoas. Então eu falei, deve ser em relação à profissão, enfim. E não era isso. Era uma coisa muito maior, que naquela época eu não tinha referência nenhuma de ninguém. Tanto que eu me abri de verdade para todo mundo, assim, nas redes. Acho que vocês viram um texto que eu coloquei, que eu publiquei, e eu escrevi isso. Eu falei, eu tô escrevendo esse texto porque com certeza existem pessoas, assim como o Henrico daquela época, que não se sentiam tão representados. Eu sempre vi amigos postando coisas gays, amigos levantando a bandeira, e eu sempre levantei junto. Falei, é isso, que legal, tal. Mas chegou uma hora que eu comecei a perceber, falei, eu me sinto representado, mas ao mesmo tempo não completamente. E aí eu comecei a pesquisar muito, porque é isso, a gente tem que pesquisar porque vem da nossa educação, do nosso convívio social, tudo que refere à nossa sexualidade. E aí foi que eu me descobri. Minha família foi um pouco difícil a aceitação, porque é uma família muito fechada. Meu pai militar, a família inteira da minha mãe de advogados, todo mundo muito fechado. E aí eu fui aos poucos trabalhando isso. Mas a gente sempre só dá o start quando alguma coisa acontece, né? Então, quando eu namorei o primeiro menino, foi que eu falei, vou falar, porque não dava mais pra guardar dentro de mim. Ixi, é uma história longa, a gente deixa para outro momento. Mas basicamente é isso. Arrasaram. Gabi, e agora essa vai pra você. Vamos lá, o tema agora é atualidade. No dia 1º de setembro de 2020, o ator Reinaldo Giannichini, ele assume a sua pansexualidade. E aí, dentre muitos comentários preconceituosos, ignorantes nesse sentido de falta de informação também, falaram coisas como que ele era pan e agora ele se atrai por uma panela, até que ele tinha atração sexual por uma torta de morango. As pessoas que não conhecem costumam colocar a pansexualidade nessa questão de que ela gosta de tudo, ultrapassando as barreiras sexuais humanas. Quando, na verdade, assim, ao meu ver, inclusive, em se eu estiver errado, a pansexualidade, ela abrange justamente essa questão das pessoas que são trans, que são não binárias. Ela abrange muito mais do que a própria bissexualidade, mas, assim, tudo tem um limite, né? Então, assim, como você enxerga essa confusão e essa dicotomia entre as pessoas que não entendem falarem essas besteiras, com uma pansexualidade sendo realmente essa orientação que abraça a todos os gêneros? Cara, eu acho que é isso. É falta de informação. De verdade, pra mim é falta de informação. Até porque eu também, quando ouvi a primeira vez a palavra pansexual, eu falei, ih, transa com árvore. E não é, entendeu? Eu acho que é isso. Por isso que eu tô achando o máximo vocês abrirem esse espaço aqui, vocês fazerem um vídeo sobre isso, porque a gente precisa falar sobre, as pessoas precisam se informar, saber o que é de fato pra poderem falar alguma coisa. Isso vale pra qualquer tipo de preconceito que a gente tenha, né? Sim, a pansexualidade é muito do que eu falei no início. Eu não consigo limitar, eu nunca vi diferença entre homem e mulher, na verdade. Assim, quando eu era novinha, da minha atração, eu nunca via a diferença. Pra mim, eu me atraía pela pessoa. E eu tenho uma coisa muito particular minha também. A minha atração, ela vem depois de eu trocar uma ideia, de eu entender a energia da pessoa. Então, tipo assim, eu posso ver um cara, uma mulher, uma pessoa muito gata. Eu vou falar assim, nossa, que pessoa linda. Não vou ter vontade de ficar com ela. Só depois de eu trocar uma ideia e se a energia bater, eu falo assim, vou lá. Mas essa coisa da atração só pelo externo, não acontece comigo. Então eu acho que é isso. Óbvio, a gente não é atraído por uma garrafa d'água, não é atraído pelo batonzinho. São pessoas, são seres humanos, dentro de todas as suas gamas possíveis, né? Não binários, assexuados, qualquer pessoa, pela alma. Por isso que eu digo que é uma coisa meio badauê, porque pra mim é muito real uma atração pelo interno, e o externo não interessa pra mim o que seja, sabe? Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque muitas das pessoas que reproduzem esse tipo de coisa são pessoas que realmente não têm informação sobre o assunto, né? Não sabem o que estão falando e apontam a primeira coisa que vem na cabeça. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se informa, melhor a gente sabe lidar com o assunto. Acho ótimo que a gente esteja falando sobre isso. Gerar uma consciência para tirar essa ignorância mesmo sobre Exato. Vamos lá, amigo Henrico, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você enxerga quando as pessoas falam que a bissexualidade é tipo uma transição. Por exemplo, você está casado há muito tempo com uma mulher, você é um homem hétero. Se você tá casado ou se relacionando com um homem há muito tempo, você é um homem gay. Tu é gay ou bi? Eu sou bi. Queria que você explicasse como funciona e como você enxerga isso, as pessoas olharem como uma transição e não de fato o que você é. Isso é um tabu gigantesco, porque desde sempre, desde que você é adolescente,
se você começa a ficar com mais de um gênero. Primeiro, é importante levantar essa ideia que na adolescência a gente não tá com uma identidade que a gente gosta, né, formada. Então, na adolescência é normal a gente ter essa experimentação. Mas aí a gente vai entendendo como as coisas funcionam dentro da gente e a gente vai seguindo isso. Isso, eu falei adolescência, porque realmente é onde acontece mais. Mas na vida inteira a gente pode ter esses momentos de experimentação, e isso não quer dizer que você é bissexual, que você é hétero, homo. Não quer dizer. Esse lance da identidade sexual já formada é muito relativo. Eu, por exemplo, perdi minha virgindade com uma mulher, a gente tinha 17 anos, e eu não sabia, eu já tinha esse olhar diferente pelo ser humano, por homem, por mulher, mas eu não sei se eu não tinha aceitado dentro de mim, se eu não tinha aflorado isso. Então, eu fiquei com ela, a gente namorou um tempão. Depois que eu terminei, eu comecei a abrir mais a minha mente e perceber, cara, será que aquela ideia que eu tinha na minha adolescência significa uma outra coisa? Um outro olhar? Não sei. Então, eu comecei a ver isso e foi quando eu fiquei com o primeiro cara, assim, e eu percebi que eu tinha o mesmo tipo de atração. Não era algo diferente, algo, caraca, eu tô fazendo coisa errada. Não, eu falei, é isso, eu gosto também disso. Mas a gente sofre muito preconceito de todos os lados, assim, inclusive de quem a gente se relaciona. Mas é isso, esse lance da transição é muito errado. Não é porque a gente fica com uma pessoa que significa que a gente é bi, que a gente é homo. Existem casos, inclusive, por exemplo, homens héteros que ficam presos e na cadeia se relacionam com outros homens. Ou, por exemplo, em momentos de guerra, na história, acontecem muito porque as pessoas ficam distantes dos seus familiares, da sua mulher e tal. Então, isso não significa que essas pessoas sejam homossexuais ou bissexuais. Não significa. É um tema muito amplo, assim, pra se discutir. Posso só fazer um adendo aqui? Fala de todas, que eu vi a Gabi assim, ó. Louca, querendo falar. Não, mas é porque isso é muito real, assim. Essa coisa de volta e meia, isso é uma questão pra mim. Hoje em dia, eu tô num relacionamento com um homem. E as pessoas falam, você tá num relacionamento hétero. Não é que... Assim, o relacionamento pode ser hétero porque se trata de um homem e uma mulher, mas isso não me faz hétero nesse momento. Não é porque, agora eu tô hétero, ou se eu namorar com uma menina agora eu tô sapatão, ou, sabe? Porque pra eu ser bissexual eu vou ter que estar com duas pessoas ao mesmo tempo. Não é sobre isso, sabe? Isso não te faz menos ou mais. E sobre isso que você falou, Henrico, dessas situações pontuais, às vezes é uma coisa pontual com uma pessoa. Eu tenho uma amiga que ela é hétero, a atração dela é por homens, assim, ela se atrai por homens, mas ela teve um caso com uma menina, porque ela se apaixonou por essa menina. Mas ela não tem atração por outras mulheres. Foi aquela uma pontual. Eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso, sabe? E no fundo é isso, né? Deixa a pessoa ser, deixa a pessoa se apaixonar por quem ela quiser se apaixonar, deixa ela amar quem ela quiser. E deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Sabe? E aí, se quiser estar com um homem e uma mulher ao mesmo tempo, tudo bem também. A gente tem mania de apontar o dedo, a gente vê um cara que é mais afeminado e fala, esse aí é viado com certeza, só ainda não se descobriu. Não, às vezes ele pode ser afeminado e ele pode gostar de mulher, e é isso, cara. Deixa a pessoa ser quem ela é, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre as caixinhas, a gente dar nome às coisas, porque isso gera identificação. Então, às vezes, uma pessoa que se sente completamente perdida fala assim, meu Deus, acho que eu sou louca, eu gosto disso e daquilo, de não sei o quê, não existe ninguém igual a mim. E aí a gente vê uma sigla e vê alguém falar, pansexualidade é isso, 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 e a gente fala assim, caraca, eu não tô sozinha. Nossa, tem mais gente que pensa como eu. Eu acho importante a gente ter a sigla pra isso, mas ao mesmo tempo, a gente não precisa se limitar a nada, sabe? As pessoas têm que ser livres para serem quem elas querem ser. E é isso aí, sacou? Sim. E aí, aproveitando o ensejo dessas galera que não deixam os outros em paz, eu e o Lucas, a gente vai falar algumas frases escrotas aqui que vocês devem ouvir, só pra gente adentrar na nossa próxima pergunta, tá? Gabi, Henrico, mas assim, o negócio é que, na real, eu já saquei de vocês. Vocês querem dormir com todo mundo, né? Vocês gostam da safadeza, é isso que vocês querem, né? Tem outra que é maravilhosa também. Não, é porque vocês estão na dúvida ainda porque vocês não me conheceram, né? Nossa! Eu posso fazer vocês mudarem de ideia rapidinho. A quantidade de homem hétero que fala isso pra quando me vê com uma mulher, fala assim, é porque você nunca foi comida direito. Tem aquela que foi o que a gente falou agora, né? Que é tipo assim, tá, entendi. Você é bi, você é fã, o que você quiser. Mas você gosta mais de quê? Porque você tem que gostar mais de uma coisa, entendeu? Não é possível. Você gosta ou mais de homem ou de mulher. Fala aí pra gente. Como que vocês lidam diariamente com todas essas questões? Essas perguntas preconceituosas, e eu digo mais que uma coisa que o Henrico já tocou um pouquinho no assunto, é
não só essas pessoas preconceituosas, mas a galera que eu sei que existe muito, tipo, dentro do próprio meio LGBTQIA+, que reproduzem essas falas e esses comportamentos preconceituosos, principalmente em relação a quem é bissexual e pansexual. O que vocês sentem, como vocês agem, o que vocês pensam sobre isso? Tem gente que pergunta realmente muito numa boa porque quer entender, né? Fala assim, cara, mas você gosta mais de homem ou de mulher? Eu nunca vi diferença, então pra mim a atração é a mesma. Mas eu sei que tem gente que gosta mais de se relacionar com um do que com o outro, e tudo bem, mas isso não é uma exclusão para a questão do preconceito dentro da própria comunidade, assim. Isso é uma coisa que existe. Eu já vi muita mulher sapatão que quando tá namorando com uma mulher bissexual e tal, tem muito preconceito e não entende e julga pra caramba. Próprios homens homossexuais também caem muito em cima dos homens que são bissexuais. Falar, é porque não tem coragem de assumir, porque isso, porque aquilo. A gente acha que o preconceito está só fora da nossa bolha, mas o preconceito está muito dentro da nossa bolha. Isso porque a gente nem começou a falar das pessoas trans, né? Porque se a gente fala das pessoas trans, fudeu. Porque eles são os que mais sofrem preconceito dentro da comunidade, o que é um absurdo, né? Que a gente é minoria e oprimido, então a gente não quer ser opressor, mas tem muito opressor dentro da classe dos oprimidos. Isso é surreal. Nesse ponto de preconceito, tanto fora quanto dentro do movimento LGBT, fora eu já recebi muitas dessas frases e muita crítica de menina, por exemplo, que eu tô saindo, e aí eu conto, porque eu não gosto de esconder nada também, né? Aquela história de, vou deixar pra contar depois, quando a gente tiver um negócio mais sério. Ou, não, eu conto, tanto que hoje em dia eu tô namorando uma menina, e ela me conhece já faz um tempo, ela sabe, ela sempre soube, e ela conhece os meninos que eu ficava, e tá tudo bem, é isso. Mas eu já sofri muito de gente que a gente se conversava várias semanas, assim, aí quando eu conto isso, acabou, para de me responder, não quer mais sair. Isso acontece muito. Mas no meio LGBT é assim, disparado. Menino que sei lá, se eu fico na balada, por exemplo, e aí me vê pegando uma menina, olha com cara de nojo e que não quer nem olhar mais pra mim. Então, tipo, isso é um absurdo. Na minha cabeça não tem sentido. Porque essa pessoa tá sendo tão oprimida quem ela é, e ela tá se tornando opressora, que foi o que a Gabi acabou de falar. Exato, cara. Ela desrespeitando o próprio movimento LGBT. Sim, exato. E assim, eu fiz essa pergunta porque eu sou seu amigo, né, amigo? E aí, a gente tava no mesmo elenco e eu via isso direto. Eu virava pra galera e falava assim, gata, Bi, deixa ele ser quem ele quer, cuida da tua vida, entendeu? Porque é isso. Gente, a gente tá na mesma comunidade, assim, no mesmo barco, então como é que nós, gays, tipo eu e o Lucas, que há tanto tempo estamos sendo oprimidos e tudo mais, a gente vai ser essa galera que não aceita, tipo, quem somos nós pra não aceitar, entendeu? Tipo, e pra quê? Aceitar o quê? Você não tem que aceitar nada. Exatamente isso. O problema não é nem só aceitar, é a ignorância de não querer entender o outro. Não querer entender o que o outro tem a dizer e tem a explicar. Porque se a gente que sempre foi, né, desde a época que eu me entendi como bi, eu também não sabia exatamente o que era. Tudo bem a outra pessoa, heterossexual, cis, também não entender, mas deixa o orgulho de lado pra entender, pra querer ouvir a outra pessoa, pra deixar ela fazer o que ela quiser com a vida dela, gente. Não paga as suas contas, então... E se você já não tinha beijado essa pessoa antes, agora mesmo que não vai beijar, depois da sua... Exatamente, tanto ranço de gente assim. É legal isso também, porque, tipo assim, isso vem muito da ignorância da pessoa não entender e não saber nem sobre a bissexualidade, quanto mais sobre a pansexualidade. Você falou uma coisa muito legal, Gabi, no início do vídeo, que eu bato muito na tecla em todas as outras collabs que a gente fez sobre a luta antirracial, sobre gordofobia, que é tipo assim, a nossa geração, a gente prega muito, principalmente na pandemia, que a gente tem a tecnologia e a informação na nossa mão. Então, se você tem a tecnologia na sua mão, por que você não busca? Eu acho que vai muito em contramão essa questão da informação, de você falar que você é o hypado, que sabe de tudo, quando, tipo, você pega no pé de alguém que é pan e que é bi, por você nem saber o que é, entendeu? Exato. Eu acho que é muito, ao invés de aceitar o outro, não sei o que, é muito olhar pra si, né? O que eu tô reproduzindo? Tá sendo legal, entendeu? Nossa, exatamente. Falar sobre esse lance tem mais opções pra escolher, tem mais opções. A gente tem a mesma dificuldade que qualquer outra pessoa. Exato. Se bobear é mais difícil ainda, porque se você falar que você é bi, já dá aqui uma prejudicada monstra no date, entendeu? Gente, é isso. Nossa gravação está chegando ao fim, infelizmente. Mas a gente ainda tem mais uma pergunta, one question, que a gente sempre faz no final. E a gente quer saber como as pessoas que não fazem parte desse movimento podem ajudar, assim,
o que ela pode fazer para ajudar essa discussão e esse entendimento. E a gente pergunta muito isso porque, antes de mais nada, esse vídeo que a gente tá fazendo agora é pra gente. Então a gente se questiona muito sobre o nosso lugar dentro disso. Como que eu que sou hétero, eu que sou gay, eu que sou lésbica, que não sou bissexual e nem pansexual, posso contribuir à luta de vocês diariamente? É uma pergunta muito boa. Assim, isso que você falou, fazer o vídeo, né, pra gente ou pro outro e tal. Eu sempre falo isso, a gente tem que trazer essa discussão pra fora da bolha também. A gente vive numa bolha e a gente conversa muito sobre isso, mas é importante a gente trazer essa discussão pra fora também. Eu acho que a raiz do preconceito tá na falta de informação. Óbvio que tem inúmeras outras questões, mas eu acho que o principal é a falta de informação. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais longe a gente consegue jogar esses vídeos, né? Não só para nossa bolha LGBT, porque vai ter um monte de gente que vai estar assim, ai, concordo, ai. Se a gente levar isso para fora, as pessoas vão parar e olhar e falar assim, nossa, nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu tenho para dizer para as pessoas que estão fora da bolha isso: escutem, conversem, perguntem, pesquisem. Vão atrás também, sabe? Principalmente respeitem. Respeita a orientação do outro, ou qualquer escolha que o outro faça na vida, sabe? Respeita, escuta, tenta entender, se coloca no lugar e dê voz. Se você puder dar voz, dê voz para essas pessoas. É isso, eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia que está a nosso serviço, que tem tanta coisa, tanta informação. Você jogar bissexuais na internet, você encontra tudo, assim, todos os tipos de visão. Porque é isso, a bissexualidade, cada um, pelo menos, né, que é uma coisa que eu estudei muito, tem muitos tipos de visões acerca disso. Por exemplo, a gente não citou isso, mas querendo ou não, mesmo sendo bi, eu tenho o tipo que eu gosto, eu tenho aquele tipo de pessoa que me atrai. Não é porque eu sou bi que eu vou ficar com todos os tipos de homem, todos os tipos de mulher. A gente tem isso assim como qualquer pessoa tem. Então é isso, a gente tem que ter a informação. A gente não pode deixar quem a gente é, porque o dia que a gente deixa de ser quem nós somos é um dia perdido. A gente não pode fazer com que a opinião das outras pessoas, o preconceito que as pessoas têm em cima do bissexual, do homossexual, do trans, não pode deixar isso afetar. E é isso, dar a voz. A melhor coisa é discutir. A gente tem que fazer meio que um trabalho de formiguinha. Sempre lá no elenco que a gente fazia parte, eu sempre fazia questão de conversar sobre o assunto, porque eram pessoas que não tinham noção, ouvido falar, ai, legal, bissexual, tá bom, fica com todo mundo. Não é isso, não é, vamos discutir, vamos conversar. É conversar. Tudo que é conversado não sai caro. Informação, exatamente. Maravilhosos! Gente, então, muito, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que eu já tô fazendo a tia chata, mas é porque eu e o Lucas, a gente queria bater esse papo há um tempão já. Então, obrigado por vocês dois terem topado. Deixem as suas redes sociais, seus projetos pra galera que acompanha vocês. Eu sou fã de vocês, admiro o trabalho dos dois, então que todos admirem a partir de agora. Eu queria muito agradecer o convite, de verdade, porque, mais uma vez, foi o que eu disse, é muito importante a gente falar sobre esse assunto e quanto mais gente a gente consegue alcançar, melhor. Minhas redes sociais, estou no Instagram, @GabiPortor. Aqui, ó. Clica aqui. E tem o arroba do Festival Universo, que foi o festival beneficente que a gente fez, eu e a Amandinha, que é @Festival Universo. Eu também tô nas redes sociais, Henrico Verta. Vai estar escrito aqui, né? Henrico Verta, com E, sem H. Trabalho como ator. Agora, na pandemia, eu tô trabalhando bastante como fotógrafo. Então, quem quiser fazer umas fotos. Eu brinco que no meu flyer tá escrito foto de ator, modelo, look e tal. E biscoitagem. Porque hoje em dia... Amei! Eu amo, gente! Amei! Perfeito! Então é isso. Quem quiser, manda uma mensagem. E não se esqueçam também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é @o fundo do Poco. E as nossas redes sociais pessoais também, o Lucas Becerra e o Bruno Buquerque. Não esqueçam, de se inscrever no canal e compartilhar muito esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, para tudo que foi dito aqui, cheguem para quem precisa ouvir. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada, gente! Beijo!